Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira para a gente poder falar sobre cães, para a gente entender cães, para a gente melhorar a qualidade de vida dos cães. O objetivo sempre é esse, é que a gente consiga oferecer o que a gente tem de melhor para oferecer para os nossos cães. E não tem como a gente saber o que a gente tem de melhor para oferecer para os cães sem a gente saber duas coisas. Primeiro, o que os cães precisam? E segundo, o que eu estou disposta a oferecer ao cão? Se você não tiver bem claro essas duas situações, provavelmente você vai passar dificuldades com o seu cão e, consequentemente, o seu cão vai passar dificuldades com vocês também. Vai ser difícil vocês terem um relacionamento tão harmonioso, tão prazeroso, tão duradouro, longevo, com qualidade. Vai ficando cada vez mais complicado se você não tem uma clareza dessas situações, daquilo que você pode oferecer e está disposta a oferecer e aquilo que o cão precisa que você ofereça de verdade para ele. Dentro desse critério aí a gente consegue definir exatamente qual é a pessoa que a gente vai ser para o cão. Se a gente vai ser aquela pessoa que é a melhor amiga do nosso cão. Enfim, conforme vocês vão chegando aí, uma boa noite para todos que estão entrando aí. Para quem não entrou, boa noite já antecipado para quem não entrou, para depois vocês não falarem que eu sou mal educado. Boa noite antecipado. Eu vou começar com algumas situações aqui. Para quem já acompanha o meu trabalho, o que eu faço aqui com vocês no Instagram, nas redes sociais ou até pessoalmente, sabe um pouco da minha história. E uma das situações que eu vivenciei na minha vida foi eu começar um trabalho, tentar, na verdade, desenvolver, mas eu tive bastante contato ali com um centro de proteção animal que existe aqui em Barueri. É um centro da prefeitura mesmo, onde trabalham ali as pessoas da prefeitura. E eles fazem todo um processo para poder realizar a adoção de cães. Não só de cães, também de gatos ali. Tem até cavalos, enfim, tem uma infinidade, mas vamos falar de cães. E ali naquele local, é um local onde eles fazem, vou falar até um processo de reabilitação desses animais, que os animais passam por processos veterinários, por acompanhamento veterinário ali, passam por um processo de reabilitação onde eles tomam banho, né? Tem toda uma higiene ali, frequente inclusive, tem uma socialização com outros cães, tem algumas atividades que são realizadas ali naquele local, e é uma situação, é um local que é conhecido por fazer esse tipo de trabalho. Então, com frequência, isso são situações que me falaram lá, que me apresentaram, eu não presenciei nenhuma dessas situações, mas com frequência eles se deparavam com cães abandonados ali, na porta, bem no portão ali, caixas de papelão com cães, ou somente o cão preso ali, que quando as pessoas chegavam de dia, os cães já estavam ali presos do lado de fora, abandonados, porque é um lugar de referência, um lugar onde haveria um acolhimento desse cão, um tratamento para esse cão, uma reabilitação e posteriormente uma tentativa de inserção na sociedade com uma outra família, em algum outro lugar. Então isso acontece com muita frequência nesses lugares que trabalham com animais, seja um hospital veterinário, pet shop, inclusive até comentei aqui que numa das minhas histórias com pet shop, o pet shop onde eu trabalhei, tinha uma cachorrinha que foi abandonada e foi encontrada pela pessoa que cuidava ali do pet shop. Eu não lembro se foi abandonado na frente, eu acho que não, foi na casa dela, foi em frente à casa dela, porque as pessoas sabiam, provavelmente sabiam, isso é especulação, tá, pessoal? Provavelmente sabiam que ela trabalhava com veterinária, que ela tinha um espaço para cuidar de pets, e aí abandonaram esse cãozinho ali. Isso acontece bastante. Provavelmente na cabeça de quem abandona, acredita que está fazendo um mal menor, né? Apesar de estar deixando o cãozinho, a pessoa está já meio que direcionando, criando um destino ali para o cão que vá ser bem tratado, ter um futuro ali. Então acaba acontecendo isso, as pessoas que trabalham com isso acabam se deparando bastante, e esse centro de atenção e proteção ao animal doméstico aqui de Barueri acontece bastante. Os casos que eles falam são sempre frequentes, de pessoas que deixam, às vezes eles só ouvem o carro saindo e quando vai ver tem lá uma caixinha com filhotes ou até mesmo um cão que já tem uma idade mais. Então isso acontece bastante e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre o nosso tema hoje, que é sobre abandono de cães. É importante a gente pensar e analisar vários critérios, várias
várias variáveis que existem aí para poder chegar nesse ponto, que eu nem vou considerar como um ponto final. Né? Você abandonar um cão, eu não acredito que é o ponto final, que você fala, nossa, larguei meu cão, acabou, não tem mais nada o que fazer. E uma outra situação que eu queria falar aqui também é sobre algumas situações que acontecem com cães na rua. Porque, óbvio, quando a gente fala de abandono de cães, a primeira coisa que a gente pensa é o cão na rua. A gente dificilmente vai pensar que abandonou o cão, mas colocou dentro da casa de outra pessoa. Ou a gente nem considera, quando a pessoa doa o cão para alguma outra família, alguém que esteja disposto a cuidar, a gente acaba não considerando como um abandono. A gente considera como uma doação, uma adoção, uma transferência de bens aí, sei lá, eu tô falando rindo porque eu acho absurdo, mas e aí acabo rindo, né? Ó, que idiota que eu sou. Enfim, mas algumas situações que acontecem com cães na rua, a maioria delas são derivadas de cães que foram colocados na rua de forma, vou falar despretensiosa, ou de forma sem pensar, ou seja, o famoso abandono que a gente conhece, a pessoa vai lá, solta o cão na rua, em algum lugar longe para que o cão não volte, e aí tem as consequências disso com os cães, que são os cães que muitas vezes são atropelados nas ruas, porque esses cães não sabem andar na rua, eles não sabem, dificilmente você vai ver um cão que nasceu na rua ali, de um lugar onde já tinham os cães que viviam na rua e tiveram filhotes, e esses cães ficaram ali. Esses cães, eles sabem como lidar com essa sociedade onde eles estão ali. O lugar onde eles estão, é muito comum a gente ver cães atravessando na faixa de pedestre. Não sei se é muito comum, mas já vi muita situação desse tipo, não presenciei, mas é muito normal isso acontecer. O cão está ali no ambiente onde ele vive, onde ele está acostumado, onde ele cresceu, onde ele nasceu, ele sabe como lidar com aquela situação. Dificilmente ele vai se colocar em um risco grande que ele não saiba lidar. Então os cães que são atropelados, na maioria das vezes, são cães que estão naquela situação e não sabem nem como foram parar ali. Quando eles viram, eles já estavam ali. Então é uma consequência, assim, infelizmente, desse abandono de cães. Vamos começar aqui, boa noite a todos. A Nath já colocou aqui um comentário dela. Deixa eu primeiro, antes de tudo, colocar... Antes de tudo nada, né? Já falei um monte de coisa. Antes de dar início oficial, eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que tem a ver com o nosso tema, para que vocês possam também dar opinião ou simplesmente refletir sobre isso, o que você faria, o que você não faria. E a pergunta é, como você ajudaria alguém que quer abandonar um cão? Não sei se isso já passou pela cabeça de alguém. Se não passou, agora é hora de passar. O que você poderia fazer? O que você faria? Agora, hoje, de bate-pronto, sem pensar muito, sem fazer um estratagema aí completo de como eu ajudaria alguém, o que eu faria, quais seriam as consequências, ou qual seria o futuro disso. O que você faria? Se você descobre que alguém está querendo abandonar o cão, o que você faz? Coloquem as opiniões de vocês, de preferência aqui na interrogação, para que depois eu possa também olhar aqui e a gente conversar um pouco sobre isso. Então, antes de começar, a Nath já colocou aqui, eu vou até ler o que ela colocou antes de a gente começar as nossas enquetes, porque eu adoro ver. Por mim, eu nem seguia a minha lista aqui de enquetes, de perguntas, eu só ia conversando com vocês, comentários de vocês, mas não é assim que funciona sempre. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na frente do prédio tem uma pracinha onde a minha vida inteira abandonaram animais. O pessoal da rua acaba cuidando. Foi assim que eu acabei adotando a minha gata. Então ela deve ter uma gata. Que legal, Nath. Não sabia que você tinha uma gata. Mas olha como isso realmente acontece. Principalmente, ó que legal isso daí. Hoje até existem em alguns lugares, alguns bairros, algumas ruas, onde as pessoas acabam cuidando do cão, vira um cão comunitário. Então o cão tem uma casinha ali, às vezes ele até dorme dentro da casa de algumas pessoas específicas, mas na maioria das vezes é uma casinha que fica do lado de fora, num lugar específico, numa pracinha. E aí as pessoas do local, elas vão, levam comida, brincam com o cão, interagem, colocam água para o cão, e isso vira um local onde as outras pessoas se sentem à vontade para colocar e abandonar um outro cão. Porque naquele local, imagina-se que as pessoas dali cuidam, que as pessoas adotam, que as pessoas dão um sentido para a vida desse cão ali. Então é muito comum isso também acontecer. Eu não falei dessa situação, que bom que a Nath levantou, falei só de lugares que especificamente trabalham e têm serviços para pet, que são foco para esses abandonos, mas isso realmente é uma situação que acontece nesses cães e nesses lugares que cuidam de cães de forma comunitária, onde o cão fica ali solto, numa boa, passeando em todas as casas, enfim. Oiê, que legal, Nath, valeu pelo comentário.
Agora sim, vamos começar oficialmente a nossa live. Vamos abandonar esse cão. Essa é a live de hoje. Será que é um tema pesado? Será que é uma chamada pesada? Vamos abandonar esse cão? Porque em algum momento essa decisão para essas pessoas apareceu. Não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Em algum momento isso veio acontecendo, foi crescendo, por alguma situação que aconteceu, e aí essa decisão foi tomada. Agora é sobre isso que a gente vai falar, sobre abandonar esses cães. Deixa eu começar com as enquetes de hoje. A primeira é: você abandonaria um cão? É uma pergunta, vou falar até pesada, né, que ataca aqui no nosso fundo, porque a primeira resposta que provavelmente todo mundo, e até pessoas que não gostam de cães, provavelmente elas responderiam não. Eu não abandonaria um cão. Jamais. Acho até um absurdo quem abandona. Só que provavelmente as pessoas que abandonam cães, que já abandonaram cães, ou que ainda vão abandonar, são pessoas que também gostam de cães. São pessoas que em algum momento trouxeram um cão para viver ali com elas. Independente de qual foi o motivo que essas pessoas trouxeram esses cães, como esse cão foi parar ali, mas em algum momento houve essa prerrogativa de vou cuidar desse animal. Vou ter esse animal como um bicho de estimação, como um pet, como um membro da família, sei lá como que a pessoa que trouxe um cão para casa imagina, mas não foi a primeira coisa que ela pensou de sempre abandonar um cão. Não, quem tem um cão, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos ter um cão. Então se você acha que essa pergunta não vale para as pessoas que acompanham, que têm cães, que amam cães, estamos enganados. Porque essa decisão ela pode ser tomada de diversas formas e por diversos motivos. E lembra que eu falei agora no começo que muitas vezes as pessoas que gostam de animais, gostam de cães, mas precisam por algum motivo se desfazer desse cão, por qualquer que seja o motivo, elas acabam dando um fim que seja mais digno. Ou só pega e entrega para alguém que queira, ou seja, já tem uma casa, ou abandona em um local onde sabe que pode existir alguém que vá continuar, ou vá pegar esse cão, ou resolver esse problema, como nas clínicas veterinárias, pet shops, no centro de adoção que eu falei, nessa pracinha que a Nath falou. As pessoas acabam fazendo isso, porque são pessoas que gostam de animais e não querem se imaginar na situação de vou colocar esse cão simplesmente em qualquer lugar. Então se você nunca pensou, ou se hoje você não pensa sobre isso, é legal a gente sempre ficar atento ao nosso futuro, às consequências daquilo que a gente faz. É lógico que é uma questão muito mais pessoal de cada um, mas o mais importante de tudo é a gente entender que isso pode acontecer com você. Você pode se ver numa situação onde você não sabe mais o que fazer. Olha como a gente tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que eu faço aqui. É a gente ter informação, a gente saber o que fazer, conhecer as necessidades dos cães. Se você não tem essas informações, em algum momento você vai se ver numa berlinda ou numa encruzilhada. Para onde eu vou? Numa bifurcação, né? Para onde eu vou? Eu continuo com esse cão, com essa dificuldade, com esse sofrimento para mim e para o cão? O que eu faço? Se as pessoas não sabem o que fazer, há uma grande chance delas caírem nesse pecado de abandonar um cão por qualquer motivo que seja e em qualquer condição que seja, hein? É importante que a gente entenda isso. Quem abandona um cão na rua é a mesma coisa de uma pessoa que abandona um cão na casa de alguém. Enfim, comecei com essa paulada mesmo, né? Não sei se foi paulada ou se vocês acham que é um tema que a gente precisa abordar. Eu acho que precisa. Porque sim, o mais importante é isso. As pessoas que abandonaram cães, não foi a primeira coisa que elas pensaram. Elas tentaram de alguma forma ter esse cão. Afinal de contas, está ali com eles. Agora, o porquê levou elas a isso, isso é o mais sério. Então vamos lá, vamos seguindo aqui a partir de hoje, a partir de agora, para nosso próximo tema. Por qual motivo alguém abandonaria um cão? Vou levantar aqui 3 situações, eu sempre gosto de colocar algumas, existem outras, mas eu vou colocar as que eu acredito que são as mais comuns, até para quem, lógico, nunca passou por uma situação dessa, também pode imaginar que talvez isso seja um fator. Mau comportamento do cão, problemas financeiros e falta de tempo. Essas 3 condições aqui eu coloquei como um motivo para alguém abandonar um cão. Então vamos falar aqui do mau comportamento do cão. Imagina
dentro dessa situação e dentro desse cenário que a gente está falando até agora, você tem um cão ali, você trouxe um cão para casa porque você achou bonitinho, ou porque você se viu numa situação onde o cão não tinha para onde ir, você encontrou na rua e, sei lá, trouxe para casa. Só que você não sabia como atender necessidades desses cães, não sabia como se comunicar com os cães, não conhecia a forma como os cães se comunicam. Tudo isso acontece dentro de um cenário atual da maioria das famílias que têm cães. É difícil você ver uma família, alguém que se prepara antes para poder ter um cão em casa, que entende sobre cães, o que fazer, como fazer, quando fazer, quais os cuidados que se deve ter, quais as necessidades que se deve atender. Então, quando o cão começa a apresentar um comportamento que, aos olhos da família onde ele está, é um mau comportamento, ou seja, algo que as pessoas não querem que ele faça, e aí dentro desse critério, são diversos comportamentos que para cada pessoa pode ser de uma forma. Para algumas pessoas, um latido de um cão pode não incomodar, pode ser uma coisa que não atrapalha, que pode o cão latir sem problema. Para outras, pode ser uma coisa que incomoda bastante e deve ser e vai ser considerado como um mau comportamento. Se a família que tem esse cão, ela não sabe, não faz ideia do que fazer para um cão para resolver esse problema ou atender essa dificuldade, resolver essa dificuldade que o cão está apresentando ali, o que ela vai fazer? Ela precisa, primeiro de tudo, se informar, tentar resolver isso. Agora, se isso ela não faz, ela vai utilizando, o que é muito comum, eu estou falando isso aqui porque é muito comum isso acontecer, as pessoas utilizarem de métodos que a gente acaba utilizando para nós mesmos, para educar as nossas crianças, as pessoas que convivem com a gente. E aí são inúmeras formas de se fazer isso, e que, na maioria das vezes, ou elas não vão funcionar com o cão, ou elas vão substituir o comportamento que o cão está apresentando. Se o cão apresenta um comportamento que é um mau comportamento para você, e ao invés de você atender aquela necessidade que o cão ajudar ele a lidar com aquilo, você simplesmente impede que ele faça aquilo, ou você, pior ainda, pune o cão por causa disso, essa necessidade desse cão não foi atendida. Então esse comportamento vai ser substituído. E aí a pessoa não sabe mais o que fazer, porque tudo que ela sabia e que na cabeça dela, de repente, deu certo para o outro comportamento, para esse não funciona. Ou ela resolve esse e aparece um outro. E vem uma cadeia de comportamentos, de mau comportamentos, coisa que você não quer que o cão faça, e você se vê numa situação que esgotou todas as suas possibilidades. Você não sabe mais o que fazer e de repente você não quer procurar a ajuda de alguém porque você já teve cães e você sabe lidar com cães, ou o outro cão que você tinha, você cuidou muito bem e com esse daqui não dá certo, esse daqui não me respeita, esse aqui é burro, sei lá, um monte de coisas as pessoas podem fazer. Só que é um dos motivos da pessoa chegar no limite ali e falar, não consigo mais conviver com esse cão. Esses comportamentos dele não adianta mais eu fazer nada. E cada hora ele apresenta um pior. E cada hora ele estraga uma coisa, cada hora ele machuca alguém, ele faz um barulho, um monte de coisas. Então sim, o mau comportamento aos olhos da pessoa é um dos fatores que vai levar, talvez seja um dos maiores fatores, que vai levar as pessoas, as famílias desses cães, a abrirem mão desse cão, a abandoná-lo de qualquer forma que seja. A outra situação. Podem dar as opiniões de vocês também enquanto isso, podem responder a pergunta de hoje, que é como você ajudaria alguém que quer abandonar o cão, o que você faria para ajudar essa pessoa ou esse cão. E a outra situação, problemas financeiros. Problemas financeiros, eu já vou logo de cara falar que provavelmente também é um dos motivos que levaria uma família a abandonar um cão, principalmente porque não tem mais condições de cuidar desse cão. E aí quando a gente fala de problemas financeiros, estamos imaginando que são coisas que precisam ser oferecidas para o cão. Por exemplo, alimentação. Você oferecer alimentação para o cão é um gasto financeiro que a família vai precisar despender aí. E se você está com problemas financeiros, talvez o primeiro lugar que você corte ali o seu orçamento são as coisas que o seu cão precisa. São as necessidades desse cão que precisam ser atendidas. E aí, como é que fica? Então esse talvez seja um dos fatores também que vão levar as pessoas a abandonar um cão quando ela se vê numa situação onde está difícil demais até para ela sozinha, até para a família dela. E aí ela precisa de alguma forma botar alguém na berlinda. Isso é o que eu estou colocando como pode acontecer. É lógico, se a gente conhece, a gente está aqui, a gente entende que não faz diferença nenhuma. Você consegue sim atender necessidades dos cães
fazer o cão ter uma qualidade de vida muito boa com pouco gasto. Fazendo coisas caseiras, dando a própria alimentação que você também faz para você, só que de uma forma diferente, lógico. Então talvez você vá só fazer a sua separada do cão, sei lá, um pouco menos para você, um pouco menos para o cão. Enfim, aqui eu já estou pintando uma situação que mostra que talvez o problema financeiro, apesar de ser uma das situações que leva ao abandono, talvez seja muito mais fácil de se controlar. Por isso que eu falei que a primeira, com o mau comportamento do cão, é o principal fator que faz as pessoas abandonarem. Só que o problema financeiro para uma família que não tem conhecimento, não tem informações de como fazer coisas para os cães, principalmente nesse caso, coisas mais caseiras, com todo cuidado, alimentação mais natural, com todo o preparo adequado e ideal para o cão, essas pessoas vão se ver sem saber como cuidar do cão. Vai começar a faltar comida para esse cão, porque a pessoa não sabe o que fazer mais. Os brinquedos desse cão vão começar a se estragar e não vão ter outros. Tudo isso vira uma cadeia que vai levar a essa família, de repente, tomar essa decisão difícil de abandonar esse cão por qualquer motivo, para qualquer lugar que seja um abandono de rua, abandono para a casa de alguém, para alguém cuidar. Então é uma situação que pode acontecer sim. O Fê colocou, caramba, Fê! Saudade, Fê, faz tempo que eu não falo, não vejo o Fê, mano. O cão é igual um filho. O Felipe, uma vez eu entrevistei. Fiz uma live com eles aqui, com ele e a Pri, pra gente poder falar da bisteca. E aí ele falou uma frase que eu achei super pertinente e eu acabo utilizando ela em alguns dos meus momentos aqui na live, que é que a gente precisa tratar o cão com cordialidade. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém usar esse termo, que é um termo que a gente utiliza mais para pessoas, para se referir a um cão. Então eu também acredito nisso, Fê. Parabéns, cara. Vamos seguindo aqui então para a próxima, que é a falta de tempo. A falta de tempo é um dos fatores que vai levar uma família ou alguém a abandonar um cão. Imagina que você trouxe um cão para casa porque você gosta de cães. Lembra que a primeira coisa que acontece é isso. Todo mundo que traz um cão para casa é porque em algum momento, por algum motivo, quer dar uma chance. Ou porque gosta muito, ou porque acha que o cão precisa. Infinitas situações. Só que chega um momento em que esse cão precisa que você dedique um tempo para ele. Mesmo que você tenha pessoas que façam isso. De repente você tem não tem problema financeiro, consegue investir um dinheiro aqui para poder colocar alguém para fazer passeios com o cão, para treinar esse cão, para alimentar, para ficar com esse cão. Mas durante um bom tempo, esse cão precisa de você. Quando você está em casa, quando você está ali com ele. E se você não tiver esse tempo para disponibilizar para esse cão, pode ser que em algum momento ele comece a apresentar comportamentos, a gente fala do comportamento, que vão ser coisas que não vão te agradar. Ou, de repente, você começa a achar, e aí de verdade, né, com certeza, assim, com razão, você começa a achar que você não tem tempo para cuidar desse cão está ficando muito largado, esse cão está ficando apático, porque você não consegue ter tempo para ele, também não tem dinheiro para poder colocar alguém para poder cuidar e fazer as coisas desses cães. Então você pode sim, por mais que seja bem diferente essa situação, você resolver passar esse cão para frente, o famoso abandonar para alguém cuidar, porque você não tem tempo, você não conseguiu encontrar na sua rotina o tempo para oferecer o que esse cão precisa. E lembra que a gente não precisa de muito tempo, a gente precisa de tempo de qualidade, um tempo onde o seu cão vai ter uma interação saudável, onde ele vai principalmente aprender alguma coisa, desenvolver o cérebro dele, descansar com você. Olha como é importante a gente entender que dentro da rotina do cão, principalmente se você não tem tempo, a maior parte do tempo que o seu cão fica sem você, ele não está descansando. Ele não está, por mais que ele esteja dormindo, não existe um descanso, uma tranquilidade. Imagina que o cão precisa realmente relaxar. Então também precisa, nesse pouco tempo que você tem para o cão de qualidade, você também inserir descansos, relaxamentos, calmaria, tranquilidade. Então é importante a gente entender que a falta de tempo, dentro desses três que eu falei, ele é o mais fácil da gente resolver. É só uma questão de dedicação e de saber o que fazer para o seu cão nesse momento. Então essa é uma das situações que pode levar alguém a deixar de ter um cão, abandonar um cão, porque não tem tempo para poder oferecer o que o cão precisa. Não sei se vocês também acham isso. Enfim, enquanto isso, podem ir respondendo aqui quem quiser
dar a opinião aqui de como você ajudaria alguém que quer abandonar um cão, o que você faria. Acho que eu fiz a pergunta errada, né? Porque toda vez que eu leio, no final eu coloco o que você faria. Acho que não ficou tão clara a minha pergunta. Vamos para a próxima pergunta de hoje. Essa aqui acho que acho que já ficou um pouco claro, mas vamos falar sobre ela. Quem abandona cães, gosta de cães? Estou generalizando aqui, estou fazendo um apanhadão, não vou entrar, cada situação é específica e merece uma atenção especial. Porém, a partir do momento que você tem um cão, você gosta de cães. Isso é fato. Ninguém, se tem alguém que não gosta de cães e fala, vou adotar um cão, vou trazer um cão para morar comigo, eu acho pouquíssimo provável. O que acontece é que a gente precisa sim criar experiências boas dessa pessoa com cães para que ela comece a entender melhor esses cães e querer realmente ter um aí fazendo parte da família. Agora, quem abandona cães é quem tem um cão. Parece uma besteira, né? Mas quem tem cães gosta de cães. E se são essas pessoas que abandonam cães, quem abandona cão são pessoas que gostam de cães. Essa realidade é bem dura, é bem pesada, e foi inclusive da primeira pergunta que eu fiz lá no comecinho aqui da live, que a gente podia até se sentir meio incomodado com isso, se você abandonaria um cão, e você pode ter pensado, não, eu gosto de cães, eu amo cães, nunca abandonaria. Pode ter certeza que quem já abandonou um cão, gostava também de cães. Só que ela se viu numa situação onde ela não sabia mais o que fazer. Ela se viu numa situação onde a única solução que ela encontrava era tirar esse cão do convívio da vida dela ali. Seja porque estava fazendo mal para ela, seja porque estava fazendo mal para o cão. Ela não estava conseguindo arranjar o tempo dela, colocar ali no dia a dia do cão, e por algum motivo ela resolveu passar esse cão para frente aí. Então é importante a gente entender que, mesmo que você goste de cães, você precisa entender, você precisa conhecer, se informar. Porque senão você, em algum momento, pode também cair nessa situação difícil que outras famílias também se colocaram. A decisão final, ela realmente é complicada. A pessoa é decidir, vou abandonar esse cão. Mas a gente julgar essa pessoa como uma pessoa que maltrata e não gosta de cães, aí a gente está errado. Porque essa pessoa passou por um processo, em algum momento, ela precisou fazer isso. Errado? Errado, lógico, muito errado. Não vou defender nunca isso. Mas essa pessoa também é vítima de uma sociedade, olha eu levantando a bandeira, é vítima de uma sociedade onde a gente não resolveu, a gente não tentou melhorar o atendimento dos cães, as necessidades, as interações, o conhecimento dos cães. A partir desse momento, essa pessoa se viu numa situação onde ela não sabia mais o que fazer, onde ela não conseguia resolver os problemas que eles tinham, seja porque era um comportamento que ele não conseguia resolver de jeito nenhum, seja porque era um problema financeiro, ela não sabia como contornar e oferecer coisas de uma forma diferenciada para o cão, seja porque ela não conseguia arranjar tempo para esse cão. Tudo isso derivado de uma falta de informação, uma falta de conhecimento que a nossa sociedade perpetua por aí, e nós estamos aí para poder mudar completamente essa situação. Eu estou aqui por causa disso, para levantar essa luta, para a gente continuar sempre aí melhorando, entendendo cada vez mais os cães. Senão, em algum momento, isso vai continuar acontecendo. As pessoas irão continuar passando esses cães para frente, tirando esses cães do seio da família ali, para eles irem para outro lugar. Tudo que eu falo aqui tem um pouco da minha opinião? Óbvio, tem muito da minha opinião. E eu faço questão de dar a minha opinião porque é o que eu acredito. É aquilo que eu luto. Dentro do conhecimento que eu tenho, eu coloco muito daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito de verdade. Então, se você está aqui, eu vou falar o que eu quero. Valeu, Felipe. Que bom, cara. Um abraço para você, pro Diogo aí, pra Bisteca, pra Priscila. Vamos continuando. Agora é a hora da pergunta do dia. Como você faria, como você ajudaria alguém que quer abandonar um cão? Deixa eu ver se tem aqui a resposta de vocês. Nossa, o pessoal mandou ver. Hoje mandou ver, não sei nem se eu vou pegar todos. Vou tentando pegar aqui sem passar muito tempo também. Contrate alguém para ir na sua casa fazer coisas com o cãozinho. Boa. Vamos tratar de uma forma genérica. Eu acho que essa solução é muito importante. É uma forma
da gente ajudar ajudar a pessoa, né? Eu não sei se a gente cairia aqui numa condição de tentar entender ou saber o motivo, né? O porquê a pessoa tá. Se é uma falta de tempo, talvez seja uma ótima opção. Então chama alguém para poder cuidar. Pega alguém, sei lá, de repente alguém da família mesmo, que gosta de cães, quer ter um tempo ali para passar um tempo passeando com o cão, sei lá, aumentar o número de atividades que a pessoa tem com esse cão ali. Se for essa uma das situações, eu acho que é uma condição bem válida a gente contratar alguém. Agora, eu não sei se quis dizer aqui se para a gente ajudar, a gente contrata. Eu pego e falo pro meu vizinho, não, fica tranquilo, eu vou contratar alguém para poder fazer as coisas com o seu cãozinho aí. Agora, se é uma questão de problema financeiro, que a pessoa não sabe o que fazer, talvez aqui já fique um pouco mais complicado. Como é que você vai falar para a pessoa que não está conseguindo arranjar tempo para o cão e também não tem condições financeiras dela contratar alguém para fazer isso? Mas essa é uma grande solução. É lógico que eu levantei algumas questões aqui mais de fazendo o advogado ali do lado oposto, mas é uma das formas da gente ajudar alguém que pensa em abandonar o cão. É dar essa opção, porque de repente a pessoa só procurou uma situação ou alguém que trabalhava de certa forma, ou alguém que tinha a seguinte visão. E lembre, existem muitas visões para tratar de cães. Ainda hoje a gente utiliza técnicas de forma punitiva, métodos punitivos, por algumas pessoas, alguns profissionais inclusive, acabam utilizando esses métodos, mas de repente não é o método que você quer. Aí você contrata, a pessoa começa a fazer isso, aí você não quer mais que a pessoa faz. E aí o problema do seu cão continua existindo. E aí você acha que não tem mais solução porque você já chamou alguém que fazia tal coisa e não resolveu o problema. Aí você se coloca numa situação de, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer mais porque eu já chamei alguém para me ajudar, a pessoa não resolveu, o método que ela utilizou, eu não acho que é o método que tem que ser feito, estava fazendo mal pro meu cão. E aí? Essa pessoa talvez vá insistir e continuar. Então acho que é uma boa opção a gente dar essa situação de chamar alguém, outra pessoa, para ver, para olhar, para dar opções. É a melhor forma, é uma das melhores formas da gente ajudar alguém que pensa, né, que está tentando, chegando no ponto de abandonar um cão. Vamos ver mais uma aqui, daqui a pouco eu falo as minhas e vocês podem ir colocando enquanto isso. Como você ajudaria alguém que quer abandonar um cão? Essa eu acho que é bem interessante. Ó, não ter vergonha de pedir ajuda para o profissional. Eu acho que essa é uma informação bastante importante e que tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente falou até agora, de a pessoa chegar num ponto onde ela não sabe o que fazer. Talvez ela não esteja disposta a ouvir ou fazer alguma coisa por causa da forma como as pessoas propõem para ser feitas. Então é legal sempre, diversas pessoas diferentes, você sempre falar com outras pessoas, porque de repente eu, Beto, proponho para você uma situação muito mais justa com os cães, eu ia falar humanizada, mas só para a gente entender, mais justas com os cães, mais prazerosa, mais amorosa com o cão, e de repente você não está disposta, a pessoa não está disposta a fazer desse jeito. De repente a pessoa quer ter autoridade, a pessoa quer fazer o cão respeitá-la de uma forma mais agressiva, e aí se ela vem até mim, é isso que eu vou oferecer, e a pessoa vai falar, então não tem jeito, desse jeito aí eu não quero fazer. Não quero ficar ali com o meu cão 15 minutos fazendo uma atividade com ele, eu quero uma coisa que eu faça agora e ele pare de fazer apresentar o comportamento que ele está apresentando, sei lá. E aí, se a gente fica nessa de não vou procurar, não vou querer saber, eu já procurei, a gente pode cair numa situação onde a gente não sabe mais o que fazer. Então é importante, e é uma das situações que não vai depender de dinheiro nenhum, e muito menos de tempo. Hoje, nos dias de hoje, você manda uma mensagem, e você pode ler só depois, quando estiver no banheiro, à noite, no dia seguinte, no final de semana. Então é importante demais a gente procurar, não ter essa vergonha, falar, não, fica tranquilo, a gente ajudar a pessoa, né? Falar, não, que isso, ó, peraí, vamos tentar aqui mandar mensagem para as pessoas que trabalham com isso. Pode ter certeza, quem trabalha com cães de verdade, quem realmente tem essa paixão, ama os cães a ponto de dedicar o tempo da vida para poder ajudar as famílias e os cães, essa pessoa vai te dar uma orientação, essa pessoa vai te dar um apoio, e essa pessoa não vai te cobrar nada por isso. É lógico que existe todo um trabalho a ser feito, mas as informações provavelmente você vai receber. E aí vai de você tentar e arriscar e conseguir fazer ou contratar alguém para fazer para você. Então acho que essa é uma forma muito legal. A gente pedir ajuda para profissionais. Não adianta pedir ajuda para o vizinho, não adianta pedir ajuda nem para pessoas que são veterinárias, que trabalham com cães que eu digo, desculpa,
trabalham em pet shop, que trabalham da parte estética do cão. É importante a gente trabalhar pessoas que são profissionais especialistas do problema que você tem, que o seu cão está apresentando. É legal a gente entender isso para procurar as pessoas certas. Senão pode ser que a gente caia em situações onde as informações não vão ajudar a gente em nada. Então é importante a gente saber também quem procurar. Eu vou dar a minha opinião aqui, colocando uma situação aqui para a gente poder ver se também se faz sentido, né, na cabeça nossa. Como que eu ajudaria alguém que está querendo abandonar um cão? Eu ia ajudar divulgando a adoção desse cão. Já que essa pessoa já chegou no limite, onde ela não quer fazer mais nada, onde ela já se pôs na situação que não tem mais jeito de resolver, a minha função também, eu imagino, é da gente divulgar que esse cão está precisando de um lar. Isso eu vejo direto, muitos. A gente tem até um grupo aqui, que é um grupo só das pessoas do condomínio, aqui da região do nosso condomínio. A gente vê muito isso. As pessoas falam, cão para adoção, tal. E você vê que são cães que estão na casa de outras pessoas, seja por lar temporário ou porque é da própria pessoa. E ela não tem mais condições de ficar com aquele cão, por qualquer que seja o motivo. Então acho que uma das formas da gente ajudar, talvez nem seja necessariamente tentando convencer a família a ficar com esse cão. Porque lembra que muitas das vezes a pessoa já chegou num ponto onde para ela nada resolve. Ela não se consegue mais ver abrindo espaço para resolver essa situação. Ela já está no limite. Então talvez uma forma de ajudar essas pessoas seria divulgar a adoção desse cão, procurar um lugar para esse cão, um novo lugar para esse cão. Olha como também é uma boa visão. De repente, essa família não dá mais para ficar com esse cão mesmo, só que aí a gente dá um jeito, ajuda essa família a divulgar isso para conseguir um lar da melhor forma possível, mais rápido possível e com a maior qualidade possível para esse cão. Enfim, essa foi a minha opinião aqui que eu dei. Achei que era um ponto que precisava levantar, da gente ajudar na divulgação da adoção e da doação desse cão. Enquanto isso, podem colocar também a opinião de vocês, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, a gente fala sobre essa pergunta. Lembrando que o tema de hoje é: vamos abandonar esse cão? O que leva a isso? Por quê? Quando? Como? Aonde? Vou levantar uma situação aqui que pode ser uma situação perigosa para algumas pessoas, delicadas, que é quando a gente já tem um cão em casa e aí a nossa família vai receber um bebê, uma criança nossa, que vai nascer da gente, ou a gente vai adotar também uma criança, um bebê recém-nascido, enfim, vai vir uma criança para dentro dessa casa, que vocês também tomaram a decisão de agora tem uma criança aqui também. Esse é um dos motivos que pode levar também o abandono de um cão. Porque quando a pessoa tem o cão ali, se a gente não preparar esse cão, não desenvolver habilidades sociais nesse cão, não só fora de casa, eu acho que esse é um dos grandes erros também que as pessoas às vezes cometem, de socializar com outros animais e outras pessoas fora de casa, no passeio, no parque de cães, e dentro da casa o cão não está acostumado com a presença de outros seres. E aí quando vem um bebê, um recém-nascido ou até uma criança já, esse cão não sabe como interagir com essa criança. Esse cão não tem autocontrole suficiente a ponto de ver essa criança correndo, essa criança chorando, essa criança gritando, essa criança derrubando coisas no chão e se controlar a ponto de não ficar estressado, ou não se intrometer, ou não invadir o espaço dessa criança. E aí em algum momento, talvez, essa família vai se ver na condição de ou é meu filho, a minha criancinha, ou é o meu cão. O que eu faço nessa hora se eu não consigo conviver com os dois aqui? Então é importante a gente entender que esse motivo de ter uma criança em casa, ele pode levar uma família até a pensar em passar esse cão para frente, se esse cão não foi preparado para isso. Eu sempre falo, é uma das coisas que eu vou mais falar e sempre trabalhar por isso, é um dos motivos de eu estar fazendo esse trabalho aqui, é a gente se informar antes e preparar o nosso cão antes. Desenvolver habilidades do nosso cão, não só as habilidades sociais de como interagir, mas cognitivas, para que esse cão consiga se controlar, esse cão possua comportamentos diferenciados, esse cão tenha uma boa socialização com tudo que existe na sociedade, desde pessoas, animais, cheiros, sons, tudo o que acontece, o seu cão precisa saber lidar e ser confortável com isso, e ser calmo com isso. É importante a gente desenvolver isso no nosso cão,
mesmo que seja uma coisa que você acha que o seu cão não vai precisar nunca. Às vezes, eu sempre brinco aqui, apresentar para o nosso cão um boi, uma vaca, porque talvez você nem viva numa situação dessa, mas olha a habilidade que você vai desenvolver no seu cão, olha o que você vai trazer de novo para o seu cão. Então é importante a gente fazer isso, porque senão quando aparecer uma criança na vida dessa família, desse seio, talvez você tenha dificuldades. E talvez isso leve a família a abrir mão desse cão. Então é importante fazer essa socialização antes e sempre e todo dia. Vamos seguindo. Lembrem que esses tópicos, esses assuntos que eu levo, são bem baseados também nas minhas experiências, que eu já convivi com os cães dos meus clientes. Então essa situação que eu quis levantar é porque isso eu já vi acontecer. Das famílias terem que deixar o cão de lado porque tinha uma criança e o cão não estava sabendo, ou o cão machucava, ou o cão pulava, sei lá. Um monte de coisa pode acontecer. Então a minha obrigação aqui é sempre passar essa informação adiante para a gente saber o que a gente faz, como é que a gente lida com isso. Vamos seguindo com a próxima pergunta. Como evitar que o abandono aconteça? Aí eu coloquei 3 situações, eu gosto de pôr sempre algumas situações. Treinar o cão. Entender a espécie. São só 2. Eu achei que era 3, mas são só 2. Então eu coloquei 2 situações aqui de como evitar que um abandono aconteça. Será que se a gente treinar o cão, a gente resolve isso? Então o cão não apresenta mais problemas, a família também está tudo bem. Ou entender a espécie do cão vai fazer com que a gente não abandone, ou que essa família não abandone o cão. Quando a gente treina um cão, vou até separar aqui com o adestramento, né? Quando a gente faz o adestramento, porque o adestramento ele tem aquela prerrogativa de existir um comando vindo de alguém. Então uma pessoa precisa passar essas informações para o cão, precisa solicitar que o cão faça determinadas coisas e quais comportamentos ele deve ter em situações. Se a gente faz isso, então a gente treina o cão, chama alguém, contrata alguém que faça todo um adestramento com o cão. Depois, isso precisa ser repetido por outras pessoas dentro de casa. Essas coisas precisam continuar acontecendo para que esse cão conviva muito bem com todo mundo ali. Agora, quando a gente treina um cão, a gente prepara para que o cão consiga lidar com as situações. O cão conheça comportamentos e habilidades para lidar com as dificuldades, com os desconfortos deles, com as alegrias dele, como é que ele se comporta nesses momentos. A partir desse momento que você faz isso, esse cão ele começa a conseguir lidar com as dificuldades que ele tem no dia a dia. Então ele está ali treinado, ele foi treinado, ele desenvolveu habilidades para poder conseguir lidar com tudo que acontece. Só que só isso vai fazer com que o cão não seja abandonado em algum momento? Mesmo que a família não participe efetivamente ali dando comandos e falando com o cão. Agora imagina, se esse cão treinado, ele sabe como lidar com situações, só que está faltando para ele no dia a dia uma socialização, um contato com outros cães, um passeio, está faltando um momento de relaxamento. Imagina como vai ser difícil para esse cão, por mais que ele seja treinado, por mais que ele conheça comandos, por mais que seja bonitinho ele responder aos comandos. Será que é só isso que um cão precisa para ser equilibrado? Não mesmo. Não mesmo. Não adianta eu conhecer, Beto, não adianta eu conhecer uma língua e eu nunca utilizá-la. Em algum momento eu vou esquecer. Ou, quando eu precisar, vou ter dificuldades. Então é algo que precisa ser feito diariamente, precisa estar inserido na rotina do cão, na rotina da família. Essa é uma das melhores formas. Não simplesmente treinar o cão para um comportamento específico, porque outras coisas ele precisa. Em algum momento, talvez, esse cão caia numa situação e essa família caia numa situação que eles não sabem o que fazer. Porque o comando não resolve. Aquele comando que o cão aprendeu não resolve para isso. De repente, está precisando atender alguma outra necessidade, a facilitar ou ajudar o cão a lidar com uma dificuldade e essa família não sabe o que fazer. Então, simplesmente ter o cão treinado não vai evitar que o abandono aconteça. Outra situação, entender a espécie. Você entender a espécie vai evitar que o abandono aconteça? Você saber o que o cão precisa para ter uma vida de qualidade vai fazer com que esse cão nunca seja abandonado? É bem mais provável. Porque você vai saber o que ele precisa. E a partir desse momento você vai dar um jeito de atender aquela necessidade. Lembra que eu sempre falo que o mais importante, até falei já hoje isso,
que o mais importante é a gente oferecer um tempo de qualidade para o nosso cão. A partir desse momento, não importa o tanto de tempo que você vai dar para ele. A partir desse momento, o pouco tempo que você der para ele vai atender diversas necessidades da espécie desse cão. E você sabendo disso, você consegue equilibrar esse cão emocionalmente, fisicamente. É importante a gente sempre colocar dentro dessas nossas obrigações do dia, a gente atender necessidades dos cães. Você conhecendo e entendendo a espécie, a chance de você saber o que fazer ou o que está faltando para aquele momento é muito maior. Então eu acredito que dentro dessas situações entre ter um cão treinado e entender a espécie do cão, eu acredito que entender a espécie é uma das situações que vai mais favorecer a esse cão não ser abandonado. Porque as pessoas que estarão ali, elas entenderão o porquê de cada situação e o que oferecer para esses cães. A gente acaba, quando a gente treina o cão, às vezes a gente acaba deixando muito na mão do cão para ele resolver todas as situações. E esquece que esse cão é parte da família, que a gente precisa estar ali atendendo necessidades, fazendo supervisão, oferecendo desafios, aumentando as dificuldades para esse cão conseguir superar. Então olha como a gente entendendo a espécie, a gente acaba utilizando o treino, é óbvio, a gente vai sempre estar treinando os nossos cães para que eles consigam se desenvolver e ter qualidade de vida. Mas se você não entende a espécie, você vai treinar o cão talvez para coisas que o cão não precisa, que não fazem sentido para a realidade daquele cão, para as necessidades que ele tem. É importante. Vou até levantar, fazer uma rapidinho aqui, uma forma mais prática. Você tem um cão que tem muita energia. Não importa qual seja o motivo ou o que você deixa de fazer, mas ele tem muita energia, ele gosta de gastar energia. E aí você aprende e ensina para ele o comando de sentar. Você fala, não, calma, ele está muito agitado, vou pedir para ele sentar. E aí esse cão vai sentar, e o que vai acontecer com essa energia dele? Vai só acumular. Vai só acumular. Então você treinou o cão para sentar, ok, tem até o comando de voz, ou não, de repente é uma condição específica que o cão sabe que ele precisa sentar, só que isso não atende essa necessidade dele de gastar essa energia que está acumulada por algum motivo, de gastar esse estresse dele, de baixar essa ansiedade dele. Então, como a gente precisa entender a espécie. A gente entendendo a espécie, a gente tem várias ferramentas para utilizar de acordo com o que o seu cão precisa. Até ri aqui que o Jackson colocou. O Jackson vem com umas... Oi, Márcia. O Jackson coloca uns comentários muito bons dos cães dele, mano. Vamos continuando. Agora vou até ficar sério agora. Eu nunca consigo ficar sério. Falando qual é a pior situação. Quando se abandona um cão. Qual é a pior situação? Largar na rua, doar para alguém ou abandono domiciliar. Qual é a pior dessas situações? Então vamos imaginar agora, vou pintar aqui cada uma delas. Largar o cão na rua. Será que essa é a pior situação que a gente tem para o cão? Depende em quais condições você vai largar esse cão na rua. Lembra que eu falei logo lá no começo das pessoas que levam e abandonam esses cães em lugares próximos, onde tem pessoas que cuidam de cães, seja uma comunidade ali, os cães comunitários, sejam lugares que tratam de cães. Você largou ele na rua. Mas essa é uma situação pior para o cão? Você sabendo que a primeira pessoa que passar ali ou que aparecer ali vai dar um fim para esse cão, vai pegar esse cão, vai cuidar dele, vai dar uma destinação legal para ele, de repente até ficar com esse cão. Então talvez não seja a pior situação. Você se viu naquela condição de não sei o que fazer, não quero mais esse cão, não tem mais jeito, não consigo abrir minha mente para resolver isso, para estar afim de participar disso? Larguei ele na rua ali nesse lugar onde eu sei que vão pegar ele. Diferente de você largar ele no meio de uma estrada. Num campo abandonado, longe, escuro, sei lá. Escuro, né, se for à noite. Enfim. Aí a outra situação, doar para alguém. Imagina que chegou naquela situação, eu não vou ficar me repetindo aqui, né? Mas chegou naquela situação do abandono, que a pessoa não se vê mais, não sabe mais o que fazer. Aí ela pega e leva para casa de alguém. Doa para alguém. Lembra que inclusive eu coloquei como uma das formas da gente ajudar. É a gente divulgar a adoção ou a doação de um cão que a família não tem mais condições de ficar. Então, deixar ou conseguir passar esse cão para uma outra família que esteja disposta a receber, será que é uma pior situação? Talvez seja melhor do que largar na rua próximo de algum lugar.
porque aí o cão já está diretamente na casa de alguém e provavelmente você vai levar os acessórios desse cão, tal, vai ser com alguém conhecido, enfim, é uma outra situação. Então talvez não seja tão pior. E aí a outra condição de abandono pior, abandono domiciliar. Eu até fiz uma pausa aqui porque para mim essa é a pior. E ela pode acontecer com maior frequência do que a gente imagina. Imagina que você se viu numa situação, vou pintar uma simples aqui, onde o seu cão está rasgando coisas dentro de casa. Está estragando coisas dentro de casa, enfim. E aí você decide que a partir de agora, esse cão não vai mais entrar na casa. Esse cão vai ficar do lado de fora. Só que você não tentou resolver o problema do seu cão. E pior, provavelmente você não vai ter tanta interação quanto esse cão precisaria. Por causa dessas necessidades que estava faltando, você entender a espécie. Então eu acredito que você abandonar domiciliarmente o seu cão, ou seja, você não fazer mais atividade com eles, não participar, não interagir, porque ele não pode entrar na casa e você também não quer ir lá fora, independente do tamanho do lugar onde esse cão fica, tá? Se esse lugar lá fora é pequeno ou é grande. Mas simplesmente o fato de você parar de ter contato e interação com o seu cão, que você tinha antes, que ele participava antes, é considerado um abandono domiciliar. E isso, talvez, isso na minha visão, é uma das piores situações, porque você impede que o cão tenha oportunidades. Você simplesmente parou de oferecer as coisas que o cão precisava, você simplesmente evitou que o cão tivesse acesso à casa, ou seja, ao lar, e principalmente a vocês que estão morando nessa casa, muito diferente das outras situações. A outra situação, você levou ele, largou ele, num lugar onde você achava que tinha alguém que poderia pegar, alguém que cuidava, ou que, sei lá, o que passa na cabeça das pessoas. Na outra situação, você levou para casa de alguém que iria cuidar desse cão. Agora nessa, você simplesmente impediu que o cão tivesse acesso a tudo. E não fez nada para resolver isso, para melhorar isso, para ajudar o cão. Então o abandono domiciliar é o pior tipo de abandono que pode existir. Pode pintar qualquer outro tipo de abandono. Esses outros tipos de abandono, eles modificam a realidade e podem trazer uma consequência melhor para o cão. Agora, o abandono domiciliar é imperdoável. Próximo, que tem tudo a ver também com o que a gente falou agora, que se cães abandonados ficam traumatizados. É muito comum a gente falar e ouvir isso, as pessoas falarem, eu peguei esse cão aqui, só que ele é muito traumatizado, que ele foi abandonado pela família. Em quais condições esse cão foi abandonado? A gente não pode generalizar e falar que todo cão que foi abandonado é um cão traumatizado. E se esse cão foi para uma família, nessa condição que eu coloquei, uma família que entendia a espécie, que conseguia oferecer as coisas que o cão precisava, que trauma que esse cão tem? Muito pelo contrário, não tem trauma nenhum, ele está muito mais feliz do que está traumatizado. Eu larguei esse cão na rua, só que eu larguei esse cão na rua num lugar onde não oferecia perigo, num lugar onde tinha outras pessoas que poderiam pegá-lo, que é aquela condição primeira, número 1. Que trauma esse cão vai ter? Se ele vai ter acesso às coisas? Agora, se você larga esse cão, por exemplo, no meio de uma estrada, isso acontece, você pega e solta esse cão lá e vai embora, e esse cão não sabe como lidar com uma rua ou com um lugar diferente onde ele está, aí a gente vai gerar um trauma. Aí nessa condição específica, e algumas outras também, existe o trauma. O cão vai ficar traumatizado porque ele vai passar por uma situação pior, que ele não tem condições de lidar e ele não sabe e não consegue lidar com isso. Então nessas situações a gente vai traumatizar, o cão vai sim vir com um histórico ali, um trauma, para poder ser trabalhado. Agora as outras, talvez não, talvez seja melhor até para o cão. Imagina esse abandono domiciliar, você ter o cão dentro de casa que o cão não participa de nada. O máximo que tem ali é uma comida para ele, um lugar para ele dormir, uma água para ele beber. De resto ele não tem mais nada. Aí ele vai para uma outra casa onde as pessoas fazem. Ou ele vai para uma rua onde ele tem acesso a outras pessoas, a outras coisas, pode correr, pode cheirar. Olha como a gente precisa avaliar cada situação e não generalizar e falar que abandono traumatiza cão. Isso não traumatiza cão, são as condições do tipo de abandono que podem gerar um trauma no cão. O que vai acontecer depois, a consequência desse abandono. Deixa eu ir para a pergunta aqui rapidinho, porque a gente já está sem tempo. Mentira, não vou para a pergunta não, infelizmente não vai dar tempo, o tema hoje foi bem longo. Deixa eu ver aqui, boa, mas vou só levantar para vocês verem o que tinham falado.
sugestão para doar a um abrigo ou doar para alguém. Eu coloquei isso, hein? Caramba, é você divulgar, ajudar a pessoa a ajudar a doar esse cão, falar abandonar esse cão, para mandar esse cão para outra família, para outro lugar. Então essa é uma forma bem legal da gente ajudar, não necessariamente fazendo esse cão ficar ali, que talvez seja pior para todos e principalmente para o cão. Agora eu vou levantar aqui uma questão final, para a gente entender um pouco também dos cães, que é uma coisa que eu me deparo com muita frequência, que as pessoas, e tem a ver com o tema de abandono, que as pessoas falam para mim que as pessoas querem contar tudo pelo que o cão passou. Fala, não, esse cão já foi abandonado, esse cão já sofreu maus tratos, esse cão já foi mordido por outros cães. Várias situações que acontecem que são consideradas como histórico do cão. Tudo aquilo que ele já passou, os famosos traumas, né? O famoso trauma que a gente falou aqui agora. Isso não pode ter relevância na vida que você quer oferecer para o seu cão. Não importa qual é o histórico que esse cão tem de determinadas situações. Isso só vai valer em algum momento se você não fizer nada por esse cão. Se você não modificar a realidade desse cão, aí esse histórico talvez tenha alguma valia, sirva para alguma coisa. Sirva para quê? Para manter os problemas que o cão tem. Só isso que serve o histórico. E a gente se acomodar ou cair nessa armadilha de falar, não, esse cão ele é medroso porque ele foi abandonado, ele foi atropelado. E aí você não faz nada para resolver essa dificuldade que o seu cão tem? Você não vai dar uma vida nova, não vai melhorar a qualidade de vida desse cão? Então imagina que o histórico do cão é passado. Já foi, acabou. Não importa o que o cão passou, não importa as dificuldades, os medos. A partir de agora, e aí mesmo que seja um cão que você já tem em casa, a partir de agora é um novo dia para você oferecer coisas melhores para o cão. E você só vai conseguir oferecer coisas melhores se você entender a espécie, saber como se comunicar com o cão. Ó, formou até um coração. Mas você precisa dar uma nova realidade para o cão, diariamente. A partir da primeira dificuldade que você viu do seu cão, você já modifica para que ele consiga lidar com isso. Sempre que eu falo para as pessoas, quando a gente trabalha com os cães de forma gradual, entendendo o limite do cão, é isso que a gente faz diariamente. Esse histórico nem vai aparecer, essa dificuldade nem vai ser vista. Se o cão tem um medo, se o cão tem um trauma, nem vai aparecer, porque as situações vão ser apresentadas de forma tão benéfica, tão positiva, garantindo que as experiências sejam boas, que o histórico do cão vai ser simplesmente apagado. Esse cão daqui a pouco está fazendo tudo que ele nunca pensou que um dia ele pudesse fazer. E a nossa obrigação é saber que essas coisas são possíveis. É a gente oferecer cada vez mais essas melhorias de vida para o cão. Entender e saber que existem coisas melhores para serem oferecidas. Isso não quer dizer que você hoje não oferece o que é de bom, mas provavelmente, com certeza, tem coisa melhor para oferecer para o seu cão. E é isso que a gente precisa fazer e ignorar o que passou. Ignorar se o cão já foi abandonado. Ignorar se um dia você pensou em abandonar um cão. Se algum dia você pensou em bater no seu cão. Isso já era. É o passado. A partir de agora, é criar uma nova realidade, uma nova vida, uma nova experiência e novas memórias para você e para o seu cão. Aí sim, a gente vai se considerar cada vez mais as pessoas melhores amigas dos nossos cães. É para isso que eu tô aqui, para que a gente chegue lá juntos. Muito obrigado, pessoal. Eu não vou ler todos os comentários, o final do Jackson que ele pôs aqui, porque o nosso tempo acabou, mas agradeço. Se for alguma coisa muito urgente que precisa ser resolvida, pode mandar no particular, aqui a gente conversa um pouco. Nos vemos em breve numa próxima quarta-feira, numa próxima live, com um próximo tema, para a gente poder entender cada vez mais o mundo dos cães e oferecer o que tem de melhor para eles. Uma ótima noite para todos.